Imagina a seguinte cena. A gente está em Paris, tá? 1858. Um período bem agitado, né? Muito. E aí tem um salão elegante, super chique, cheio de pessoas da alta sociedade murmurando ali, super na expectativa. Aquela coisa bem de elite europeia da época. Exato. E no centro das atenções está o Sr. Squire. Ele era um suposto médium americano e ele tá lá, sabe, fazendo truques impressionantes que deixam a plateia maravilhada. Todo mundo de boca aberta. Pois é. Só que no fundo da sala, bem longe desse deslumbramento todo, tem um homem observando tudo, mas com aqueles olhos frios, sabe? Olhos calculistas de um cientista. E a gente sabe bem quem é esse homem. Era o Allan Kardec. E em poucos minutos, ele simplesmente percebe o truque de prestigitação do tal do Squire. Ele saca a fraude na hora. E ele não fica quieto, ele desmascara a fraude ali mesmo, na frente de todo mundo, e mais tarde ele até publica o caso. O que é fascinante, porque aquele pesquisador desmascarando um truque de salão não era só um estraga-prazeres, sabe? Não era implicância. Não, aquele foi um momento exato em que o caos absoluto daquelas mesas girantes forçou a criação de um verdadeiro manual de sobrevivência. Exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindos a mais um mergulho profundo na nossa investigação sobre a codificação espírita. Isso mesmo. Hoje a gente vai entender como o livro que veio depois de O Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, transformou um fenômeno que era basicamente entretenimento vitoriano em uma ciência de observação, e uma ciência que acabou indo parar nos laboratórios de neurociência modernos. E é bom a gente colocar que o caso desse Sr. Squire que você mencionou foi só a ponta do iceberg de uma crise muito maior. Como assim uma crise maior? É que depois do sucesso astronômico de O Livro dos Espíritos no ano anterior, a Europa inteira simplesmente começou a fazer sessões mediúnicas por conta própria. Virou moda, né? Virou uma febre. De Londres a Roma, pessoas sem o menor preparo tentavam reproduzir o que tinham lido e o resultado foi uma confusão generalizada. Eu imagino. Pessoas se machucando emocionalmente, indivíduos super vaidosos jurando que conversavam com figuras históricas ilustres toda noite e, claro, os charlatões. Gente cobrando fortunas por truques baratos de mágica. Sabe, fazendo um paralelo prático para quem acompanha a tecnologia hoje, foi como se a Europa inteira tivesse recebido um smartphone de última geração lá em 1857. Mas, detalhe, sem o manual de instruções. Nossa, uma analogia perfeita. Né? Todo mundo começou a apertar os botões ao mesmo tempo, maravilhados porque a tela acendia e tocava música, mas o resultado final foi um colapso do sistema. Aparelhos travando, ligações erradas, vírus. Exatamente. E Kardec percebeu que a humanidade precisava com urgência desse manual do usuário, sabe? Mas como ele fez isso? Porque ele não tirou regras do nada, né? Não, de jeito nenhum. A solução dele não foi escrever dogmas da cabeça dele. Em 1858, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E assim, aquilo não era um templo religioso para cultos, não. Era mais prático. Muito mais prático. Funcionava, na verdade, como um laboratório de pesquisa mesmo. Um centro de controle de qualidade. Espera, mas me tira uma dúvida. Como é que se testa algo invisível no meio do século XIX? Ele colocava as pessoas numa sala e pedia para um piano flutuar e ficava olhando? Não, o método era todo baseado em cruzamento de dados e numa catalogação muito rigorosa. Eles tinham reuniões regulares com atas detalhadíssimas. E ele recebia volumes absurdos de cartas. Do mundo todo. Cartas de relatos, você diz. Isso, da Rússia, do México, do Brasil. Cartas com relatos de pessoas vivenciando aqueles fenômenos. Então, o que Kardec fazia era comparar o padrão de comportamento dessas comunicações. Ah, entendi. Uma validação por comparação. Isso, ele analisava a linguagem, a coerência das mensagens e submetia tudo ao crivo da razão. E aí, depois de quase 4 anos filtrando essas fraudes e extraindo só o que era consistente, o resultado finalmente chegou a público. Lá no início de 1861? 15 de janeiro, para ser exata. E um detalhe que me chamou muita atenção nas nossas fontes, olhando para o material original, é o subtítulo desse livro. Tá lá, Guia dos Médiuns,
e dos evocadores. É um nome de peso, né? Sim. E o mais doido é que ele listou meticulosamente mais de 30 tipos diferentes de mediunidade. Escreventes, audientes, videntes, curadores. Ele detalhou tudo. Então, assim, me parece que ele agiu quase como um botânico, sabe? Catalogando novas espécies de plantas em uma floresta totalmente desconhecida. Só que com comportamentos humanos e fenômenos invisíveis. A intenção era puramente essa, uma intenção pedagógica. Porque ao catalogar os tipos e também os riscos e as limitações de cada um, ele tirou o fenômeno daquele campo do sobrenatural assustador. Do misticismo barato, né? Exato, e colocou tudo sob a lupa da lei natural. Mas olha, essa audácia de tratar o invisível como uma ciência natural mexeu com estruturas de poder muito antigas. Mexeu num vespeiro, para falar a verdade. Com certeza. O que gerou uma reação bem imediata. Se a gente olhar a história, apenas alguns meses após a publicação, a Igreja Católica incluiu a obra no famoso Índex de Livros Proibidos. O Index Librorum Prohibitorium, isso. Só que a coisa não parou no papel da proibição oficial. Tivemos fumaça de verdade subindo em praça pública, não foi? Foi sim, e é um episódio bem pesado. No dia 9 de outubro de 1861, ocorreu o famoso Auto de Fé de Barcelona. O bispo local da cidade ordenou a queima de 300 volumes espíritas. 300? Incluindo exemplares novinhos de O Livro dos Médiuns que tinham acabado de cruzar a fronteira da França para a Espanha. Foi uma tentativa brutal, bem medieval, de apagar a ideia pelo fogo. E é irônico porque enquanto o clero estava lá queimando os livros em praça pública para todo mundo ver, quem é que estava lendo essas mesmas páginas, trancada nos gabinetes? A nata da intelectualidade. Exatamente. Porque a ciência oficial não ignorou esse manual. Longe de ignorar. Alguns dos maiores pesos pesados da ciência mundial daquela época decidiram pegar os métodos descritos no livro e aplicar na prática. E o primeiro grande nome que a gente precisa colocar nessa mesa é Sir William Crookes. Ah, o Crookes. Ele não era qualquer um, né? De jeito nenhum. Ele era um físico e químico inglês brilhante. Ele foi o inventor do tubo de raios catódicos e simplesmente o descobridor do elemento químico talho. Cara, deixa eu processar isso por um segundo. A gente está falando de um cientista vitoriano hipercondecorado que literalmente descobriu um elemento da tabela periódica. E esse cara arriscou toda a sua reputação construída para testar médiums. Foi exatamente o que ele fez. Mas isso soa quase como um suicídio acadêmico. Por que ele simplesmente não recuou quando os colegas da ciência começaram a pressioná-lo e a ridicularizá-lo? Porque os dados empíricos não permitiam recuo. Crookes não foi a uma daquelas sessões escuras de fim de semana para ver truque. Ele levou a médium, a Florence Cook, lá para o laboratório dele. No ambiente controlado dele? Sim, ele instalou circuitos elétricos, galvanômetros para medir correntes, tudo para garantir que ela não saísse da cadeira sem disparar um alarme na hora. Caramba, amarrou a mulher na cadeira com tecnologia vitoriana. Quase isso. Ele controlou a iluminação, trancou as portas, o ambiente inteiro, e ele estudou esse caso por 3 anos ininterruptos. 3 anos de testes rigorosos. E qual foi o veredito? Ao final, ele publicou os resultados afirmando categoricamente que as materializações não eram truques. A comunidade científica tentou destruir a reputação dele, obviamente. Deve ter sido um linchamento público. Foi pesado, mas ele manteve as conclusões dele até o último dia de vida. E o Crookes foi só a ponta de lança, pelo que eu tô vendo. Tem a investigação do Charles Richet, que, nossa, ele leva a coisa para um patamar totalmente diferente. Porque com Richet, a gente está falando de um prêmio Nobel. Os fenômenos de efeitos físicos. Aliás, foi ele quem cunhou uns termos que a gente usa na cultura pop até hoje. Tipo o quê? Ele criou o termo metapsíquica para definir esse campo de estudo novo e cunhou a famosa palavra ectoplasma. Ictoplasma. Sabe que quando a gente ouve isso hoje, imediatamente vem na cabeça aqueles filmes de Hollywood do pessoal caçando fantasmas com mochilas a laser. Total, os caça-fantasmas, né? Mas o que significava de verdade para um vencedor do Prêmio Nobel de Medicina usar esse termo ectoplasma num relatório científico daquela época? Olha, para o Richet,
O ectoplasma era descrito como uma substância biológica mesmo, tangível, moldável, que emanava do corpo do médium e permitia a materialização de formas físicas temporárias. E tem um ponto crucial sobre o Richer que a gente tem que destacar. Qual? O que diferencia ele bastante de outros pesquisadores é que ele era um cientista puramente materialista. Ah, ele não era espírita. Não, ele nunca se tornou espírita. Ele nunca aceitou a teoria de que quem estava lá agindo eram espíritos de pessoas que já morreram, os desencarnados. Interessante. Ele não comprou a tese da sobrevivência da alma. Exato, mas como cientista de laboratório, ele atestou publicamente que a anomalia física, ou seja, a produção daquela substância ali na frente dele, era um fato real e mensurável. Nossa, isso mostra um isolamento total do fenômeno, né? Porque uma coisa é o fato físico acontecendo, a outra coisa é a explicação filosófica para ele. A gente tem o criminologista italiano, o Cesare Lombroso, que era um cético fervoroso e mudou publicamente de posição depois de investigar a médium Eusápia Palladino. Lombroso foi outro caso famosíssimo de conversão pelos fatos. E o astrônomo francês Camille Flammarion também, que era amigo próximo de Kardec e se debruçou sobre o tema a vida toda. Tudo isso desagou, mais tarde, na fundação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, em Londres, lá em 82. Uma mobilização científica assim impressionante, que no fundo só foi possível porque o livro do Kardec ofereceu uma base metodológica antes de tudo. Agora, pensa comigo. Se o Crookes e o Richer estavam amarrando pessoas com fios elétricos e usando balanças de precisão, quem era a pessoa que topava sentar na cadeira para sobreviver a isso tudo? Tem que ter coragem, né? Muita. Teve algum médium que realmente passou por essa maratona insana de testes sem ser desmascarado? Teve. O caso mais intrigante de todos, disparado, atende pelo nome de Daniel Douglas Home. O Home? Isso. Ele era escocês de nascimento e produzia efeitos físicos formidáveis. O cara levitava em salas iluminadas diante de comissões investigativas que eram super hostis a ele e até na frente de imperadores, tipo Napoleão III. Deixa eu adivinhar, os cientistas lá de Napoleão acharam fios de seda amarrados no casaco dele. Assim. Não, e essa é a maior frustração dos céticos da época. Em toda a vida dele, passando pelo escrutínio da Europa inteira, dezenas de vezes, o Home nunca foi pego em fraude. Nenhuma vez. Nunca? Ninguém achou um fundo falso, nada? Nada. O próprio Crookes atestou a autenticidade dele. Mas tem uma coisa que blindou a reputação do Home, que não foram só os testes físicos. Foi um detalhe do comportamento dele. O que ele fazia? Ele nunca, jamais, cobrou um único centavo por nenhuma das sessões que ele fez. Ah, uau. O que tira da equação o principal motor de qualquer charlatanismo, né? Que é a motivação financeira. Exatamente, porque bota na balança. Se a pessoa não ganha dinheiro, não vende ingresso pro showzinho, não lucra com doações de ricos, a hipótese dela passar a vida inteira dedicando tempo e em uma baita exaustão física só para ficar enganando o cientista de graça, perde completamente o sentido prático. Não tem lógica. E o Kardec tinha apontado isso lá no livro. Ele explicou de forma muito clara que o desinteresse financeiro absoluto é a maior garantia moral que se pode ter na observação de um médium, porque a ausência de lucro corta a raiz de 99% das fraudes. Fascinante. Só que assim, o problema de a gente focar muito nesses cientistas e nesses imperadores europeus é que o movimento parece que fica trancado, sabe? Fica preso naqueles laboratórios e palácios da elite intelectual. Parece uma coisa bem distante, né? Sim. Como é que esse manual cruzou o oceano e se transformou num movimento popular gigantesco que a gente conhece hoje aqui no Brasil? Olha, a chegada no Brasil também começou pelo topo da pirâmide intelectual, tá? É mesmo? Quem trouxe? O próprio imperador Dom Pedro II, ele era um homem notoriamente obcecado por ciência, inovações. Ele tinha as obras de Kardec na biblioteca pessoal dele e, segundo muitos relatos históricos, ele participava de sessões privadas em Petrópolis. O Dom Pedro II. Que doideira. Ele mesmo. Ele observava o assunto com a mente super aberta de um acadêmico, de um cara curioso, mas a fundação das bases estruturais desse movimento no país só ocorre mesmo um pouco depois, em 1884, com a criação da Federação Espírita Brasileira. A FEB.
E aí, logo em seguida, entra em cena aquela figura que realmente consolida a coisa pro povão, popularmente falando. Isso, o médico e político Adolfo Bezerra de Menezes. Ele era super conhecido no Rio de Janeiro como o médico dos pobres, porque ele atendia a galera de graça. Um cara super respeitado. Muito. E quando o Bezerra lê as obras e, claro, absorve todas aquelas práticas do manual que a gente está discutindo, ele assume a defesa pública do movimento. Ele pega a metodologia e junta com a aplicação da caridade profunda, e é isso que unificou os praticantes pelo país afora. Só que tem um detalhe na nossa história. O momento que o Bezerra assume essa liderança coincide com um terremoto político imenso no Brasil, né? E bota terremoto nisso. Porque a monarquia cai, o Dom Pedro II é exilado, a república é instaurada e as regras do jogo mudam drasticamente do dia para a noite. Muda a ponto de colocar a prática espírita na ilegalidade total. Na ilegalidade. Sim. O novo Código Penal da República, que saiu em 1890, traz lá o famoso artigo 157. Esse artigo simplesmente criminaliza as práticas mediúnicas, enquadrando tudo como curandeirismo e charlatanismo. Caramba! Mas por que o Estado recém-formado mirou neles especificamente? Era, sei lá, uma questão de monopólio médico? Foi uma mistura de várias pressões, sabe? A medicina oficial estava buscando consolidar o monopólio dela e varrer qualquer prática alternativa. E também tinha um preconceito social e religioso gigantesco contra qualquer ritual que fugisse do catolicismo tradicional ou daquela ciência materialista pura. E o que acontecia na prática com esse artigo? A consequência foi dura. Centros foram fechados pela polícia, cadeados nas portas, médiuns foram processados, presos e levados para a cadeia mesmo. E de acordo com os registros históricos que a gente tem nas fontes, é nesse cenário caótico que o Bezerra de Menezes atua como um verdadeiro escudo, né? Um escudo humano e jurídico para essas pessoas. Exato, ele foi a grande linha de frente. Ele usou todo aquele peso do prestígio médico dele, a imunidade que ele tinha como político, para defender a comunidade das batidas policiais. Ele meio que garantiu a sobrevivência daquelas práticas enquanto esse estigma legal durou. Foi uma resistência impressionante, uma resistência que garantiu que o movimento pudesse avançar no século XX. Mas a grande transição que a gente precisa fazer agora na nossa exploração é pular lá das balanças antigas do Crux no século XIX, direto para os aparelhos de ressonância do século XXI. Ah, a neurociência entra no jogo. Isso, porque a pergunta central da metodologia de Kardec continuou viva. O que acontece organicamente, fisicamente, com o cérebro de um médium durante o processo. É, porque se antes eles usavam fios de cobre para tentar medir algo, hoje os neurocientistas usam mapeamento cerebral pesado. O que esses pesquisadores modernos estão vendo quando eles colocam alguém praticando mediunidade dentro daquele tubo gigante de ressonância magnética? Olha, a gente tem estudos que são pioneiros e absolutamente fascinantes sobre isso. Aqui no Brasil, lá na Universidade de São Paulo, a USP, o Dr. Júlio Pérez conduziu pesquisas incríveis usando um tipo de tomografia computadorizada chamada SPCT. SPCT. Como funciona isso? É uma tecnologia que é capaz de, fotografar o cérebro operando em tempo real. Ela mapeia o fluxo sanguíneo do cérebro. A lógica é simples. Onde tem mais sangue indo, é porque tem mais atividade neuronal acontecendo ali. E eles pegaram essa máquina e monitoraram médiuns experientes durante a psicografia. A escrita mediúnica. Isso. Eles ficavam escrevendo enquanto eram monitorados. Bom, para quem não lembra das aulas de biologia da escola, eu me incluo nisso, o córtex frontal é o nosso grande maestro, né? É a área do cérebro responsável por planejar o futuro, concentrar a atenção, construir frases coerentes, aplicar regra gramatical. Exatamente. É a área da elaboração complexa. Então, se alguém está lá focado, escrevendo um poema ou um texto filosófico super denso, o lóbulo frontal deveria estar acendendo feito uma árvore de Natal na tela do exame, correto? Demandando muito sangue. Esse era o resultado lógico e esperado para qualquer escritor trabalhando no mundo. Só que a descoberta no grupo de médiuns experientes contrariou totalmente a biologia esperada. O que apareceu? Durante a escrita mediúnica, o fluxo sanguíneo nessas áreas frontais, as áreas de planejamento, apresentou uma redução drástica. Reduziu. Caiu muito,
O cérebro estava operando com atividade muito menor do que o normal, sabe? Quase num estado de repouso na parte frontal. E mesmo assim, com essa área apagada, as mãos daquelas pessoas estavam produzindo textos altamente coesos, textos com complexidade literária altíssima e um sentido filosófico super profundo. Cara, isso é bizarro. Mas assim, para ser bem criterioso aqui, e a gente manter o rigor que esse tipo de estudo exige, nenhum neurocientista sério está publicando artigo em revista científica dizendo: olha, provamos biologicamente que o espírito do Victor Hugo está aqui na sala ditando esse texto. Não, de forma alguma, a ciência tem seus limites bem definidos. Então, o que eles estão atestando de fato é: o cérebro deste indivíduo está produzindo um conteúdo verbal e literário de alta complexidade, enquanto a área específica que deveria estar fabricando esse conteúdo está essencialmente desligada. Perfeito. E a ciência oficial simplesmente diz: nós não fazemos a menor ideia de como isso é biologicamente possível. É isso. É exatamente isso. A ciência moderna, de forma muito sóbria e correta, ela confirma a anomalia neurológica. O fenômeno é real e mensurável, a causa ainda é um mistério para eles. E esse trabalho da USP se soma a outras pesquisas muito importantes. Tipo quais? Tem o trabalho do Dr. Alexandre Moreira Almeida, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. O núcleo dele atua justamente desmistificando uns preconceitos médicos super antigos. Eles conduzem estudos mega rigorosos, mostrando a diferença clínica clara para não ter confusão entre uma experiência mediúnica saudável de alguém integrado na sociedade e um transtorno mental patológico grave, tipo uma esquizofrenia. O que é fundamental para tirar o estigma que sobrou lá da época do Código Penal. E além disso, para fechar esse cerco científico moderno, a gente também viu nas fontes o uso dos métodos duplo e triplo cegos, que eliminam de vez qualquer chance daquele médium usar chute ou a famosa leitura fria da linguagem corporal do cliente. Ah, o estudo da Julie Bishon no Instituto Windridge, nos Estados Unidos, esse protocolo é genial. Explica como é o teste triplo cego dela. É o seguinte, no teste triplo cego, o médium recebe, por exemplo, apenas o primeiro nome da pessoa falecida por telefone ou e-mail e tenta obter informações. O médium não sabe com quem está lidando, não vê a pessoa. O pesquisador que interage ali e anota as respostas do médium também não sabe quem é a pessoa falecida. Tá 2 cegos aí. Isso. E o terceiro cego é a pessoa real que perdeu o parente. No final, quem avalia os acertos recebe, 3 leituras misturadas e tem que identificar qual daquelas leituras se aplica à sua própria vida, mas sem saber qual foi feita para ela. E adivinha? Eles acertam muito mais do que o acaso permitiria. Exato! Os resultados de acerto de informações altamente específicas nesses laboratórios simplesmente destroem a possibilidade matemática de ser mero acaso. Isso é muito louco. E observar cientistas do nosso tempo, hoje, validando em laboratório os mesmos fenômenos e padrões que já tinham sido catalogados lá atrás, há mais de um século por Kardec, traz uma pergunta super prática para quem está ouvindo a gente agora. Eu imagino qual seja. Porque, veja bem, basta dar uma rolagem rápida no feed do Instagram, no TikTok hoje, para a gente esbarrar em anúncios absurdos. É gente vendendo curso prometendo abertura de chakras em 7 dias, é gente cobrando R$200 numa live para fazer previsão do seu futuro amoroso. Uma comercialização pesada da espiritualidade, né? Muito pesada. Como é que aquele sistema, aquele manual construído pelo Kardec, protege a pessoa comum de hoje desse mercado digital místico? O livro introduz o que talvez seja o conceito mais emancipador de todo o pensamento dele. A fé raciocinada. Fé raciocinada. Isso. É a ideia maravilhosa de que a crença de alguém só é realmente sólida quando ela suporta ser questionada pela razão. Se você não pode questionar, não serve. A obra ensina como as engrenagens dos processos invisíveis funcionam, e ao fazer isso, ela tira o poder das mãos do mistificador, do charlatão. É porque se você entende a mecânica básica de como um carro funciona, o mecânico mal intencionado não consegue te cobrar por um conserto de uma peça que nem existe. Nossa, uma analogia excelente. É bem por aí. E veja como o livro trata, por exemplo, a questão da obsessão. Que é um tema super polêmico. Sim, porque na cultura popular,
A obsessão é tratada como ameaça de filme de terror, sabe? Um monstro invisível, assustador, que exige rituais super caros e misteriosos para ser removido. E o que o manual diz sobre isso? Ele traduz isso para uma dinâmica moral super didática. O livro explica que se trata de uma influência que uma inteligência exerce sobre a outra por pura afinidade de pensamentos. É como sintonizar uma rádio. Tá, e como a pessoa corta essa influência de um jeito prático? Não é comprando amuleto no cartão de crédito ou pagando banhos de ervas super caros na internet. O manual diz que você corta isso reformulando os próprios hábitos, educando o seu caráter e alterando ativamente as suas escolhas diárias. É a sua vontade no controle. Basicamente, o livro dos médiuns atua como um poderoso filtro antigolpe, né? Um antivírus mental que já tem 165 anos de idade. É o filtro perfeito. Ele remove todo aquele elemento místico, fantasmagórico, o medo, e devolve a responsabilidade direto para as mãos do indivíduo. É uma obra feita, estruturada para que as pessoas deixem de ser manipuláveis. Lá no salão em Paris, transformou um fenômeno super caótico em uma disciplina organizada. Ele sistematizou a observação, atraiu as mentes científicas mais brilhantes da era vitoriana, ofereceu uma defesa lógica para as proibições legais lá no Brasil e ainda por cima estabeleceu hipóteses tão sólidas que a neurociência atual ainda está ocupada testando. É um legado absurdo. E para fechar o nosso encontro de hoje, eu vou deixar quem nos acompanha com esta pequena provocação para ficar pensando. Se os mapeamentos cerebrais de última geração, tipo o SPECT lá da USP, estão apenas agora começando a enxergar as anomalias biológicas e o tal do silenciamento frontal que acontece durante essas práticas, que já tinham sido mapeadas no século XIX. Fica a grande dúvida, né? Sim. Que outras capacidades humanas, que hoje ainda estão dormentes e completamente inexplicadas, estão lá, silenciosamente esperando que a tecnologia finalmente alcance a nossa própria natureza, exatamente como foi previsto naquele laboratório parisiense lá atrás. É de explodir a cabeça pensar no futuro disso. Com certeza. Bom, a nossa investigação sobre os pilares dessa ciência continua firme no próximo episódio da temporada 2. Para quem quer aprofundar esses dados todos, baixar os documentos originais, os PDFs e entender a fundo a ciência da codificação, convido todo mundo a acessar o nosso portal willespirita.com.br. Isso aí, pessoal. Leiam direto da fonte. Questione os dados, aplique a fé raciocinada sempre e até o nosso próximo mergulho profundo.